efeito das nossas orações. Esta manhã nós teremos um trabalho especial e Deus nos deu a honra de termos um escritor da nossa revista, honrando aqui o sul de Minas. Mormente a igreja de Andradas, através da vida do nosso presidente, amigo, pastor Isaqueu Mendes de Freitas. Prontamente ele aceitou o nosso convite para estar conosco. Sabemos que seus compromissos são muitos e tem feito um sacrifício nesta manhã para nos abençoar, para nos brindar com a palavra de Deus, com os assuntos da nossa revista, da Escola Bíblica Dominical. E a gente ouve muitos comentários por onde a gente anda sobre a profundidade desta revista. Nós ficamos felizes porque a sua vitória é a nossa vitória, a sua exaltação e a nossa exaltação. E sem delongas eu quero apresentar, e ele dispensa apresentações, visto que já somos amigos por mais de 20 anos nesse honrado ministério. Pastor Isaqueu Mendes de Freitas, ele é membro da nossa convenção estadual, ele é escritor, ele é jornalista, ele é presidente da Assembleia de Deus de Andradas e é servo de Deus. E eu tenho certeza que nós receberemos aqui um ensino da palavra de Deus referente a esses assuntos tão profundos da Escola Bíblica Dominical. A igreja quer se colocar de pé e receber o servo de Deus com a salva de palma pela vida do nosso pastor Isaqueu, adorando a Jesus. Graças a Deus. Nós temos também pastor Heleno, seu fiel companheiro, que está junto aí nas caminhadas. Como é que a igreja quer receber o servo de Deus, pastor Heleno? Continue de pé, irmãos. Parece que tem uns negócios que coloca aqui, não tem? Essa aqui é a sua casa. Se você quiser usar com isso aqui, você pode. Se você não quiser usar também, você pode. Você faz o que você achar melhor, tá bom? Querida igreja, receba a paz do Senhor Jesus. Alegria imensa estar nessa manhã com todos vocês, revendo os diversos amigos, revendo vários irmãos, conhecendo outros. E esta é a família de Deus, né? O corpo místico de Cristo na terra. Alegria de estar novamente com meu amigo pastor Fábio e sua esposa, pastora Cristina. Trago saudações da nossa família, de toda a igreja ali em Andradas, amém? E de fato nós temos tido experiências extraordinárias com aquilo que Deus tem feito através desse trimestre, com esse tema tão importante sobre o bem-estar do ser humano, onde a palavra de Deus oferece princípios para isso e tem o remédio, a cura para a saúde integral, amém? Amados, hoje é a lição de número 9, vamos então aqui fazer a leitura do texto áureo e a verdade aplicada, bem como objetivos da lição e o texto de referência. Nós vamos procurar, na medida do possível, dar um apanhado geral da lição, amém? Mas vamos então aqui a essa primeira parte, e o tema hoje é enfermidades psíquico-somáticas, e o texto áureo da lição, Apocalipse 21, versículo 4, a parte A.
Vamos juntos ler? Vamos lá. E Deus... Maravilha. A verdade aplicada é importante que exista muito bem. Os objetivos da lição: primeiro, aprender a relação entre a doença e o pecado. Segundo objetivo, ensinar sobre doença mental e as suas características. E último, falar sobre a esquizofrenia e o papel da igreja neste quadro. Amém? Texto de referência, eu coloquei um versículo do capítulo 53 de Isaías, que é o verso 4, que está escrito: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mateus 10, versos 5 ao verso 8. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Vamos ler todos o verso 8, vamos lá? Curai Amém. Quantos podem glorificar ao Senhor por esta palavra? Vamos fazer mais uma oração. Querido Deus, eterno Pai, Tua presença é real aqui nessa manhã. O Teu Espírito Santo que habita em nós, está se movendo entre nós. Senhor, continua na direção, continua nos conduzindo para que o propósito pelo qual aqui estamos, o Senhor revele a ele através desta palavra, através desse aprendizado que vamos ter com Jesus, no Teu nome, Senhor. Amém. Pode sentar, amém, amados, nos seus lugares. Queridos, eu tenho convicção que todos que estão aqui têm promessas da parte do Senhor, amém? E Deus traça a rota dele para poder cumprir suas promessas. Eu sempre tive o desejo no meu coração de ser um comentarista de um trimestre da nossa escola bíblica dominical. Desde a minha tenra idade, como eu gravei semana passada a lição 8, lá na editora Betel, fizemos a videoaula para o canal da editora no YouTube, eu até contei um pouco da minha história. Sempre, desde que me conheço por gente, sou assembleiriano e sempre aluno da escola bíblica dominical. Porque mesmo a gente, em diversos momentos, sendo professor, superintendente, a gente nunca deixa de ser aluno. A gente sempre está aprendendo, não é isso? E quem não senta para aprender, nunca poderá ficar em pé para ensinar. Essa é a lógica da vida. Então, eu sempre tive esse desejo no meu coração, mas eu nunca compartilhei esse desejo, a não ser que a minha esposa, companheira de longa data, ela sabe, conhece, faz parte desta jornada, mas
nunca tomei a iniciativa de procurar minha liderança, para que isso de alguma forma pudesse ser público e a gente, através da ajuda de alguns companheiros, até conseguir chegar e alcançar esse objetivo. Era uma coisa que estava no meu coração. E aprove a Deus realizar esse desejo do meu coração. E há 2 anos atrás, em uma convenção aqui do estado, eu estava fazendo o lançamento da 2ª edição do livro O Antídoto, Alcançando a Cura e Restauração da Alma, que inclusive eu fiz o lançamento aqui da 1ª edição, fiz o lançamento aqui da 2ª edição também. Fiquei muito feliz por ter tido essa oportunidade. E na parte da manhã eu presenteei, naquela ocasião, o bispo Abner com aquele exemplar. E no período da tarde, quando ele foi dar a abertura aos trabalhos, ele estava com meu livro na mão. E eu fiquei, meu Deus, ou ele vai falar alguma coisa e vai me dar um corretivo, ou alguma coisa boa vai surgir também. E após ele cumprimentar o plenário, ele em seguida começa a falar do livro, pediu para mim colocar em pé, e começou a falar do livro, incentivando os companheiros a adquirir o livro, e em seguida ele disse: pastor Isaqueu, eu vou te confiar uma missão. Eu penso que alguns irmãos estavam lá na ocasião daqui também, porque os irmãos sempre estão presentes nas convenções, né? E ele perguntou: você aceita essa missão? E eu prontamente disse que sim. E ele disse: você vai transformar esse livro num comentário de um trimestre da escola bíblica dominical. Você pode adorar a Deus por isso? Está vendo como Deus é maravilhoso? Irmãos, o meu coração se encheu de regozijo naquele momento. E então a gente começou a trabalhar. Nós tínhamos um prazo de 90 dias, 3 meses, para entregar toda a revista pronta, e trabalhamos arduamente nessa tarefa, em oração, em consagração, ouvindo o Espírito Santo. E 2 anos depois, vem do último trimestre de 2020, esse assunto, estas lições abençoadoras. E no começo eu fiquei um pouco ansioso, confesso para os irmãos, porque a gente preparou tudo, encaminhou para a editora e deram um prazo para poder fazer o lançamento, e não saiu naquele prazo inicial que deram, e eu decidi descansar em Deus, porque a ansiedade só atrapalha a gente. Olha, a ansiedade não faz bem não, viu? Então, é por isso que as Escrituras nos exortam. Pedro falou: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, amém? Então, descansei, falei: Deus está no controle. E como está, irmãos? Porque num ano como esse, um ano que em nenhum lugar do mundo ninguém podia imaginar que estaríamos enfrentando uma situação como esta. Deus escolhe esse ano para poder falar desses assuntos que tem tudo a ver com o que estamos enfrentando, onde as crises emocionais estão aí à flor da pele. E Deus, então, nos proporciona nesse momento. Eu quero aqui dar 3 testemunhos para vocês, já que eu ouvi, chegou ao meu conhecimento, de pessoas de diversas partes do país. A primeira, do Rio de Janeiro, uma irmã que me mandou uma mensagem, quando foi falar sobre o drama da depressão. Ela mandou uma mensagem que ela foi curada de uma depressão de 20 anos. Aleluia. Através daquela lição. Como Deus é maravilhoso. A segunda foi justamente na semana passada, quando eu cheguei
na editora Betel, o pastor Prates falou para mim, pastor Isaqueu, porque ele sempre faz uma chamada antes, eu foco na lição, ele faz uma chamada da lição, da videoaula, e ele me mostrou uma mensagem que ele recebeu de uma irmã lá de Pernambuco, Jaboatão dos... Isso, ela mandou uma mensagem dizendo que ela inclusive já tinha comprado uma corda, porque ela iria se suicidar. Ela já vinha se preparando há algum tempo, mas ela entendeu que estava chegando o momento em que ela ia tirar a própria vida daquela forma. Então, nós tivemos a oportunidade de, no final do comentário daquela lição, nós oramos juntos por ela e clamamos para que o Senhor pudesse intervir nessa situação. E eu saí do Rio na quarta-feira, na sexta-feira eu recebi a mensagem desta irmã, que para a honra e glória do nome do Senhor, ela tinha desfeito da corda, ela já estava bem melhor, e ela já não estava mais pensando em tirar a própria vida. Como Deus é lindo, né? E ontem eu ouvi um testemunho de uma irmã que também foi curada. Essa irmã, ela dormia só meia hora durante a noite, e ela passava a noite inteira em claro. Ela não conseguia dormir, e para a glória do Senhor, ela está dormindo a noite inteira. Então Deus sabe o que faz, Ele trabalha no momento certo, na hora certa. Então nós só temos a glorificar a Deus por isso, amém? Então, dado aqui esses testemunhos, porque o tempo é muito precioso, vamos aqui então sobre o drama da doença, o tópico 1. Uma das verdades mais incontestáveis da vida é esta: nós ficamos ou ficaremos doentes em algum momento. Nós não gostamos, mas a doença faz parte da nossa vida e da nossa existência. Alguns de nós temos saúde mais vigorosa e adoecemos menos. Outros lutam a vida toda com algum tipo de enfermidade. Isso sempre foi assim. A doença faz parte da vida, fez parte da vida dos nossos antepassados e faz parte de nosso cotidiano. Após o pecado ter entrado no mundo através de uma escolha errada de Adão, de Eva, toda a vida e a forma como Deus estabeleceu para o homem viver e usufruir dela, ou seja, saúde integral, plena, foi comprometido. É evidente que até a própria natureza passou a sofrer as consequências daquela triste escolha que Adão fez. A partir de então, Adão, que vivia uma condição de vida extraordinária, como punição, ele passa a experimentar canseira, enfado, desgaste físico, desgaste emocional e tantos outros males que foi lhe acarretado por causa daquela escolha infeliz. E, consequentemente, todos nós, todos os seres humanos passaram a viver
num plano subideal. O plano ideal de Deus não é que nós passássemos a conhecer dor, sofrimento, doenças, enfermidades e tantos males que temos que conviver, como eu disse aqui nessa parte introdutória do primeiro tópico, com as doenças, com as enfermidades. Nunca foi o propósito do Senhor, do Eterno, que o homem vivesse isso. A escolha errada subjugou-nos a viver num plano subideal. E glória a Deus que Ele traçou um caminho para que possamos novamente usufruir do propósito e do plano perfeito de Deus, termos saúde integral. Amém? Ele nos deu Jesus, nos deu a salvação, e através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que nos trouxe redenção, remissão e restauração. E isso implica também saúde, porque está escrito lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, onde coloquei aí no texto de referência, o verso 4, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, o propósito do Eterno é reafirmado através de Jesus Cristo, que é que possamos viver saúde integral, viver o plano perfeito, ideal de Deus. É bem verdade que nesta vida nós não vamos alcançar isso, mas vamos alcançar na eternidade, onde não há pranto, onde não há choro, onde não há dor, onde não há lamento, onde não há nenhuma enfermidade. Amém? Quem pode glorificar a Deus por isso? E o Moisés, no Salmo 90, ele apresenta lá, quando nós vamos ler esse Cântico de Moisés, ele apresenta no Salmo, depois nós vamos ler alguns versículos desse Salmo, aquilo que foi imputado ao homem, como a consequência disso. O 1.1, a relação entre doença e pecado. Bom, uma confusão que ainda temos em nosso meio é a associação que alguns fazem entre doença e pecado. Ou seja, se a pessoa está doente, é porque ela está em pecado. Isso é uma confusão que, na verdade, é mais falta de esclarecimento bíblico do que tudo. E por não ter um esclarecimento bíblico, as pessoas entram nessa questão, querendo ser juiz e julgar a pessoa que está doente, enfrentando uma enfermidade, associando aquilo como pecado. Há os que sustentam uma compreensão equivocada de que, se alguém está doente, está em pecado. Preste atenção, olha, de modo geral, adoecemos porque somos pecadores, amém? Como eu já expliquei aqui, vivemos um plano subideal, tá? Quando o apóstolo Paulo afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme Romanos capítulo 3, versículo 23, ele indica que todos os seres humanos são afetados pela realidade do pecado em diversas dimensões: espiritual, biológica, psicológica, entre outras. O plano divino de salvação também alcança todas as áreas da vida
humana. Então veja, irmãos, há aqueles que associam isso e às vezes pega o texto isolado de Tiago, capítulo 5, quando a gente vai ler e vai fazer alguma visita a um enfermo, e ele dá as orientações: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, que vai orar e vai ungir com óleo. Mas preste atenção que o texto está dizendo: se houver cometido pecados, não está dizendo que a doença, que o quadro que levou a pessoa a estar enfermo, é em função de algum pecado que ele ou ela cometeu. Não, o texto diz: se houver, se aquela doença é consequência de algum pecado que ela cometeu, ainda assim tem cura, ser-lhe-ão perdoados. Quem pode adorar a Deus por isso? Conseguiu compreender? Então, todos nós, irmãos, olha, tem doenças congênitas, né, como diabetes, pressão alta, entre outras que poderíamos ficar citando aqui, que passa de pai para filho. E isso nós temos que conviver. O nosso cotidiano é uma convivência de dores, das mais simples às mais complexas. Às vezes a gente acorda com dor, vai dormir com dor, e louvado seja Deus pelo avanço da ciência, que podemos usufruir ainda de muitos medicamentos que nos proporciona a restauração. Amém? Quem conseguiu entender, diga glória a Deus. Então veja, nós temos uma promessa, está aqui o item 1.2, de uma restauração plena, de um corpo transformado. Temos e vamos viver isso. Amém? Agora, tudo isso começa justamente lá atrás. É por isso que eu tive o cuidado de, quando fui escrever a lição, a gente começou do ponto de partida inicial, na lição 1, onde nós falamos da necessidade da restauração na alma. Nós colocamos nesta lição 1, que o que leva o homem a viver esse ciclo constante de enfermidade, esse ciclo constante de uma vida onde tantas coisas ocorrem, de infortúnios, tragédias e males, é porque ele procurou se desconectar do seu Criador. Lamentavelmente é isso que a sociedade faz até hoje. Ela quer distanciar o homem, a criatura, do seu Criador. Aí eu pergunto para vocês: peixe consegue viver fora d'água? Se nós pegarmos os pássaros, cortar suas asas, vão conseguir viver? Não. Assim o homem não pode viver sem Deus. O homem não tem condições de viver desconectado de Deus. Por isso, ele precisa de restauração na alma. E depois vem a lição 2, os efeitos da salvação na plenitude humana. Uma vez que o primeiro homem, Adão, ele se desviou, ele saiu do propósito original de Deus e passa a viver num plano subideal, Deus começa a trabalhar. E ele faz isso, nós vamos observar lá em Gênesis, abra sua Bíblia aí, que Deus faz isso já no capítulo 3, quando o homem então comete o pecado, desobedece a Deus, olha a iniciativa de Deus
para já demonstrar que ele, a partir dali, iria trabalhar para restaurar o homem. Deixa eu achar o versículo aqui. Versículo 21. E o Senhor Deus fez túnicas de pele para Adão e a sua mulher e o vestiu. Essa cobertura que Deus dá a eles, porque eles estavam envergonhados, porque eles estavam conscientes do bem e do mal, porque eles passaram a perceber que seus olhos se abrem agora de outra forma para a malícia, para o conhecimento do que é mal. Deus então os cobre, e esta cobertura era Deus já dizendo: vou trabalhar para que o homem seja redimido e coberto com o sangue do Cordeiro perfeito, que trará a salvação. Isso é maravilhoso para nós, usufruirmos disso, temos a convicção disto. Quem pode glorificar o Eterno por isso? Então Deus sempre trabalhou nesse sentido. E hoje nós temos o poder do Senhor liberado a nós. O sacrifício de Cristo também traz cura. Amém? Não traz só salvação, não traz só remissão, mas traz cura para a saúde do corpo, da alma e do espírito. Se Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e por suas pisaduras fomos sarados, temos garantia de cura, de restauração. Quem pode se apropriar dessas palavras? Olha, a promessa de um corpo transformado. Alguém pode pensar que a nossa conversão ou a nossa intimidade com Deus afastará a doença completamente de nós, uma vez que Deus tem o poder de curar todo tipo de doença, e todos os que conhecem a Deus sabem que Ele cura mesmo toda e qualquer enfermidade. Porém, é preciso considerar que a promessa que temos sobre nós é a de um corpo transformado, sem adoecimento, que receberemos quando estivermos na presença de Deus. A promessa é mais ampla: viveremos num lugar onde não há dor, nem morte e nem luto. Quantos aqui conhecem pessoas que viveram uma vida de intimidade com Deus, no entanto, partiram em função de alguma enfermidade? Levanta a mão. Conheço muitos, partiram com câncer. Sim, lutaram constantemente. Deus poderia ter curado? Poderia. Poderia ter curado. Ele tem poder ou não para curar o câncer? Tem. Como já ouvimos muito testemunho de inúmeras pessoas que foi curada de câncer, diabetes, problemas do coração, pulmão, rins, AIDS, tantas e tantas enfermidades, mas muitos Ele não curou. Por quê? Porque aparentemente parece aos nossos olhos que Deus permitiu aquele infortúnio, mesmo a pessoa sendo tão fiel, mesmo naquelas ocasiões que a gente vai visitar a pessoa, e na verdade é nós que somos visitados
porque a pessoa está ali alegre, feliz, contente, nos transmite uma mensagem de renovo, de esperança, de vida. Por quê? Qual é o objetivo de Deus? É cumprir o propósito maior, a redenção. Ela agora está num outro patamar. Ela está livre de dor, de sofrimento, de angústia, de tantos males, e naquele grande dia, os mortos ressuscitarão primeiro, os seus corpos serão transformados, livre de todo mal. O nosso corpo terá uma estrutura perfeita, sem nenhuma imperfeição, jovial. Quem pode glorificar a Ele por isso? Quando nós vamos perceber como Deus trabalha, vamos voltar lá em Gênesis ainda. Olha como Deus sempre teve a preocupação com a saúde integral na vida do homem. Mesmo Adão, usufruindo da sua capacidade como ser humano, que foi criado por Deus conforme a sua imagem, semelhança, tendo a mente de Deus, porque Adão usava a capacidade máxima de seu cérebro, 100%. Depois do pecado, isso foi reduzido para no máximo 10%. O ser humano mais inteligente que você possa imaginar que existiu nesta terra, com suas invenções, criações, descobertas, que contribuiu para toda a humanidade, no máximo que ele usou da sua capacidade, 10%. Agora imagine Adão, 100%. 100%. Ele tinha a mente de Deus. É por isso que Deus confiou a ele o governo sobre todas as coisas. Deus criou os peixes nos mares, amém? Mais diversos tipos de peixe. Deus criou os animais, amém? Os mais diversos tipos de espécies. Deus criou as aves dos céus, mais diversas espécies. E ele diz para Adão: Adão, eu criei, agora você se vira, dá nome e define espécie de uma espécie. Percebe? É com você. Olha que coisa extraordinária. Foi Adão que foi então, na sua inteligência, definindo espécies de árvores, de animais quadrúpedes. Ele foi definindo e dando nome. Foi dado a ele o governo sobre toda a terra. Então veja como que era a vida de Adão. Mesmo assim, nós vamos observar, vamos ler lá, Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Alguém pode ler para mim, por favor, me ajudar? Olha aqui, que interessante. Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim. E aí vem uma outra árvore também mencionada, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, Gênesis 3:3. Alguém, por favor, lê para mim, me ajuda. Deus estabeleceu uma única restrição. Nós observamos no texto que lemos anterior, que Deus fez brotar
todas as árvores frutíferas. Foi Deus que fez. Agora ele impõe uma única restrição. Uma única. Qual é a única restrição? É essa que o irmão acabou de ler. Mas do fruto da árvore, diga comigo, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Olha aí, a única restrição foi essa foi a única restrição. Então a gente percebe que Deus faz uma árvore chamada a árvore da vida. Essa árvore é tão importante que quando Deus expulsa o homem do Éden e coloca anjos para proteger e guardar, e para impedir que o homem comesse novamente da árvore da vida. Aí nós vamos lá para Apocalipse capítulo 22. Olha, a Bíblia começa falando sobre a árvore da vida e termina falando dela. Apocalipse capítulo 22, verso de número 2. E no meio da sua, a árvore da vida estava onde? Lá no jardim? Diga comigo, no meio. Interessante. E a árvore da vida agora sendo mencionada em Apocalipse está onde? No meio da sua praça. De um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Vamos ler o final juntos? Olha que narrativa maravilhosa. As folhas da árvore da vida são para a saúde das nações. Olha, Deus sempre preocupado com que o homem tenha saúde integral. Ou seja, o fato de Adão caminhar no plano original de Deus, ali estabelecido como a coroa da criação, vivendo o propósito dele, todas as vezes que Adão necessitasse de comer da árvore da vida, ela estava lá onde? No meio. No meio. E onde estava a árvore da ciência do bem e do mal? Nós lemos. Vamos ler de novo, prestando bem atenção? Vamos voltar lá para Gênesis capítulo 2, verso 9. Onde é que estava essa árvore? E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida. E a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do... Onde é que ela estava? No meio. Pastor, o que é isso? Por que Deus faz um negócio desse? Ele põe a árvore da vida. Aonde? No meio. E aí? E a do conhecimento do bem e do mal? No meio. Será que estava uma em cima da outra? Uma do lado da outra? Era a mesma árvore, gente.
Pastor, mas como? Preste atenção. Você vai entender, que eu vou mostrar os textos bíblicos para você. Preste atenção. A proibição de Deus, vamos agora voltar lendo Gênesis 3:3, ó, a proibição. Vamos lá, ó. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, não comereis. Gente, a árvore da vida, da ciência do bem e do mal, era a mesma. A diferença é que a da vida, que Deus ordenou que Adão comesse, eram as suas folhas e não o fruto. Por quê? Porque as folhas eram remédio. Remédio. Quantas árvores você já até tomou o chá das suas folhas, porque é remédio. Por isso que o diabo, no argumento da tentação com Eva, ele faz ela enxergar o fruto e não as folhas. E ele induz ela com suas mentiras. Certamente não morrereis. Percebe? Agora, como que a gente consegue entender isso? Nós lemos Apocalipse 22:2, que a árvore está lá, ela faz menção até do fruto que produz todos os meses, mas não diz que cura está no fruto, diz que cura para as nações está nas folhas. Quem está conseguindo entender, levante a mão e glorifique a Deus. Agora vamos ler mais um texto para poder você compreender melhor. Vamos lá, para a gente compreender melhor isso, tá? Quando Deus enviou o dilúvio sobre as águas, o dilúvio sobre a terra, águas em quantidade que todos os seres humanos não conheciam, até porque não chovia. Era o orvalho que descia e regava toda a terra. Quando Noé entrou dentro da arca, e Deus foi conduzindo a arca, veja, qual foi o sinal que Deus deu para Noé, que as águas tinham minguado sobre a terra? Gênesis 8:11. Ó, e a pomba voltou a ele à tarde, e eis, vamos ler junto comigo, vamos lá? Oh, glória. Por que a pomba não voltou com uma azeitona? Por que com a folha? Noé ia entender, a maldição foi removida. Aqui está a folha, que simboliza saúde, restauração, vida. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus por isso? Vamos para Provérbios 11:28. Vamos lá? Vamos ler comigo? Mas os justos. Ou quem pode levantar a mão e glorificar? Está conseguindo entender o argumento? Está conseguindo? Amém? Agora vamos para a palavra do profeta Ezequiel, que é uma palavra chave
com aquilo que Deus revelou a João na ilha de Patmos, onde lemos o capítulo 22, versículo 2. Ezequiel, capítulo 47, versículo 12. Olha aí. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos. Agora vamos aqui acompanhar a parte final do versículo. Porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha. Está vendo? Como Deus é maravilhoso. Voltando um pouquinho, lá em Êxodo, quando Deus está para tirar o seu povo da terra do Egito, Deus institui a Páscoa. E quais são os elementos que Deus ordena para celebrar a primeira Páscoa? Quando o anjo da morte ia passar. E Deus fala a Moisés, pede aos filhos de Israel para colocar o sangue do cordeiro nos umbrais de suas portas, para que quando ele passar, saberá que ali não deve entrar. E nesse dia foi estabelecida a Páscoa, a primeira celebração. Êxodo 12, 8. É claro que foi um pouquinho antes, mas vejamos aqui o que está escrito. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, pães ázimos com ervas amargosas a comerão. Lá no Egito, Deus ordenou que eles ficassem em pé, e que eles comessem aquelas ervas amargas com pressa, simbolizando a forma com que iria sair do Egito, e ao mesmo tempo o período de aflição, angústia, dor, que eles passaram naqueles mais de 400 anos, através das ervas amargas. Então nós sabemos que há diversas folhas de árvores que são amargas, no entanto são utilizadas para remédio, que produz benefício para a saúde do homem. E o que representa essa amargura é a nossa condição de pecado, de sofrimento, de dor. No entanto, Deus sempre tem um remédio. Estão conseguindo entender? Diga glória a Jesus. E aí eu coloquei aqui no tópico 1.3, o gemido da criação. Toda a criação está gemendo com dores de parto, porque a criação, a natureza em si, está em associação com o homem, obra-prima da criação, e com o plano que Deus tem em restaurar, redimir, restabelecer e pôr em ordem tudo que se tornou em caos, desordem. Vejamos, o Senhor vai transformar, o Senhor vai recriar, o Senhor vai colocar tudo no seu devido lugar, dando cura plena ao homem, restauração de toda dor, de toda angústia, de toda aflição. É por isso que no milênio nem morte haverá. Quem nascer naquele período vai viver quanto tempo? 1000 anos. Então, queridos, o tema central desta lição é esse: princípios bíblicos para a preservação da saúde integral.
Tudo começa lá dentro de nós, a nossa alma. Quando o Espírito Santo, ele habita em nós, e ele começa a operar para que a nossa alma entre em conexão com Deus, a cura já começa a brotar. No interior, na alma, todos esses males, depressão, tendência ao suicídio, síndrome do pânico, fobia, todas as mazelas que estão na alma, o remédio está naquele que é o médico da alma, Jesus Cristo, nosso Salvador. Será que você pode levantar a sua mão e glorificar a Deus? Então aí a gente observa que Cristo, conforme eu coloquei na lição 4, ele é suficiente para restaurar a totalidade do ser humano. Deus nos deu o seu Cordeiro, que lá em Gênesis 3 já estava presente, apontando um caminho de cura, de restauração. Consequentemente, a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções passam a ser restauradas pelo Senhor. O versículo chave disso, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas pela renovação do vosso, para que podeis experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, o mundo, através daquele que hoje opera nele, quando Adão perdeu o governo do mundo por causa do pecado, Satanás se apossou dele. Satanás se apropriou dele. É tanto que quando Jesus vai para o deserto, sendo conduzido pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo, em um dos momentos da tentação, ele sobe no pináculo do templo, e ele fala para Jesus: olha, tudo isso aqui é meu. Governo, que ele usurpou e se apropriou. Mas eu vou te entregar, se você prostrado me adorar. E Jesus disse para ele: não, aqui não, para trás de mim, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus servirás e a Ele adorarás. Então o que ocorre? O mundo, ele é influenciado pelo maligno. Quando Paulo diz: não vos conformeis, a ideia é a seguinte: é a massa do bolo que vai tomar a forma da forma. Você faz a massa para fazer o bolo, mas se você colocar essa massa numa forma redonda, o bolo vai ser redondo, quadrado, quadrado. É isso que ele estava querendo dizer. Mas transformai-vos, aí tem dois termos gregos: metanoia e metamorfose. E aí já está implícito transformação na mente e no caráter. E aí entra o processo da transformação da largata para a borboleta. A borboleta é linda, não é? Uma mais linda que a outra. Só que borboleta nunca nasce borboleta. Não. O primeiro ciclo da vida dela, ela é uma largata indesejável, que rasteja, que queima, que ninguém quer ver. Então, o que representa isso? O homem sem Deus, o homem sendo conduzido pelo efeito do pecado, rasteja, vive numa condição deplorável, queima, fere, mata, só faz o que é mal. Mas
Chega um momento que a largata ela procura se isolar, um galho, onde ela passa por um processo de mutação, metamorfose. E ali ela cria um casulo, mesmo não sendo aranha, ela tem a capacidade de se fechar dentro daquele casulo, onde começa a acontecer ali uma mutação constante. E aí glorificamos a Deus, porque nesse processo entra a palavra operando em nós para gerar transformação, para o efeito do homem do pecado desaparecer. Quem pode adorar a Deus por isso? E ali ela fica, tem um tempo estabelecido para ela permanecer ali. É o processo de metanoia, metamorfose. Ela vai deixar de pensar e de se ver como largata. Ela vai agora renascer, quando o casulo romper, como uma linda borboleta, que não rasteja, mas que voa. Se coloque de pé no nome de Jesus. Olha que maravilhoso. É por isso que ele diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, agora você não é mais uma largata, você foi transformado pelo poder de Deus, você voa, a beleza de Cristo está em você. Glória a Jesus por isso, amém, igreja? E aí a gente consegue manter o equilíbrio entre a espiritualidade e as nossas emoções. Eu não sou mais levado pelo ódio, pelo ressentimento, pela mágoa, pelo sentimento de vingança. Por quê? Porque eu fui transformado. Eu tenho a mente de Cristo. Amém? Então você não é mais dominado por isso. Não. Adão e Eva enfrentou muita dificuldade. Deus poderia ter matado eles naquele momento, mas ele não matou. Mas eles passaram a viver arcando com as consequências. Deus descia todo dia no jardim, na variação do dia, para falar com o homem. Fora do jardim, Deus não fez mais isso. Nós não temos registro bíblico Deus se manifestando para Adão depois do pecado. Não temos. Não. Você já imaginou como ficou o estado de espírito de Adão e de Eva? Como ficou o seu psicológico? Aí nasce o primeiro filho para Eva, ela experimentando aquilo que foi lhe imputado como uma maldição, dores de parto. Caim nasce e foi uma gestação com muita dor. Ela nunca tinha sentido aquilo. Uma gestação difícil. Difícil. Você já parou para pensar as condições psicológicas que aquela mulher viveu naquela gestação? E ela disse, ao nascer aquela criança: alcancei um varão, é o favor de Deus para mim. Depois vem Abel. E aí, o que eles não imaginavam acontece. Um irmão tira a vida do outro. E esse que tirou a vida de Abel, ele não fica mais dentro de casa. Ele, vira peregrino na terra. Ou seja, tiveram 2 filhos e viveram um trauma daquela situação onde os 2 foram perdidos. Um morreu, o outro foi embora. Novamente estavam os 2 sozinhos. Que situação difícil. Mas Deus foi fiel. Porque depois Deus dá para ele 7.
E no período de 7, o nome de Deus aparece de novo na história. E eles passam a viver um tempo de alegria. Então, a gente percebe todas essas ações de Deus. Deus sempre procurando estabelecer o seu plano perfeito. Diga comigo, saúde integral. E tudo isso está à disposição de todos nós. Então você passa a ter cuidado, e aí entendemos que todas essas doenças da alma, depressão, suicídio, enfermidades psicossomáticas, é importante destacar que a mente fica doente, né? Quando o coração dá algum problema, você não vai num cardiologista? Vai. A pressão altera, corre para o médico, diabetes, rim, pulmão, não é assim? Agora, quando fala de doença na mente, as pessoas querem ter algum preconceito. Quando fala para o cristão, olha, você precisa ir imediatamente, procura um psicólogo. Ele até, fica meio assim, mas é um psicólogo. Agora, quando falou, procura um psiquiatra, eu não sou louco. Eu não sou louco. Está me achando com cara de louco? Você está achando que eu sou louco? Não, isso é preconceito. Mente também fica doente. E uma mente doente é um efeito dominó. Por isso, compreenda que a sua mente também precisa de cuidados. Estresse é consequência de uma mente que está dando sinais, estou precisando de cuidados. Estou precisando de cuidados. Nós vamos estudar aqui ainda, na lição 12, que a rotina em excesso é a porta da solidão. Então, veja bem, o nosso corpo tem uma estrutura limitada. Aí tem gente que trabalha feito louco. Queria ter, o dia tem 24 horas, queria que o dia tivesse 36. Para quê? Que você se matar de trabalhar mesmo? Né? Aí, um emprego só não dá, pastor, está difícil a coisa. Aí é 2. 2 também não está dando, é 3. Aí daqui uns dias, se bestar, aí a mente lá, o tico e o teco da mente, entra em colapso, está beijando o cachorro, chamando de meu amor, e botando o cônjuge para correr. Sai daqui, vai para fora. Percebe? Então, olha, se cuide, tá bom, gente? Amém? Amém? Nós já temos o remédio, amém? Amém? Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor por esta palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu agir, pelo seu trabalhar, pelo mover do teu Espírito Santo, por esse aprendizado contigo nesta manhã. Somos gratos, ó Pai. Leva-nos a viver aquilo que o Senhor já estabeleceu como um plano ideal para nós. Põe as tuas mãos poderosas, Senhor, sobre nós, para que possamos viver nesse tempo que é breve, que é passageiro, na condição que o Senhor quer que vivamos, com equilíbrio, com sabedoria, conforme diz o Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal forma que alcançamos corações sábios. Nós assim pedimos no nome de Jesus. Amém. Antes de eu voltar para o pastor Fábio, eu trouxe este livro, que é o livro lançamento também da editora Betel, que é o livro de apoio para esse trimestre, que a palavra de Deus e o bem-estar do ser humano. Aqui tem mais 2 capítulos adicionais
além do da revista, e tem um comentário com mais conteúdo. Esse livro já está esgotado na editora Betel, não tem mais, tá bom? E os irmãos que quiserem adquirir, eu trouxe para oferecer a vocês. Eu estou repassando o mesmo valor que a editora me passou, por R$25, tá? Você pode pagar aí com cartão de crédito, cartão de débito, tá bom, irmãos? Deus abençoe, obrigado, estou muito feliz e contente por ter tido essa oportunidade de revê-los e caminhar com todos vocês nesse aprendizado com Jesus, amém? Contra os males deste